Oi, som. Ei, A. Tá plugado. Aqui. Não pode. Agora há pouco? Então. Tá reconhecendo não aí. Oi, agora foi. Foi. Beleza. Desde o quê? Desde o Mongo. E aí, pessoal? Belezinha? Vamos voltar à programação normal aqui. Direto de Fortaleza, nosso grande Alexandre Feitosa vai mostrar um pouco da integração de Doctrine com MongoDB aí. Uma salva de palmas. Uhul! E aí, negada, bom dia. É isso aí, vamos começar. Então, o nome da palestra que eu trouxe hoje foi algo mais técnico, né? Doctrine ODM com D de Mongo. Ah, Alessandro, e onde é que está o D aí no Mongo? Nos dados. Piada real besta. Eu mandei esse título para o Marcel e para o Pokémon, aí eles não botaram o título completo no site, né? Eu acho que é porque eles pensaram, esse bicho está doido, deve estar bêbado essa hora para mandar com D de Mongo. Enfim, quem sou eu? Eu sou o Alessandro Feitosa, esse caboclo aí. Eu sou da comunidade PHP com Rapadura. Eu trabalho na Dark Mira Brasil atualmente com Symfony. E eu dou aula na IW Training lá em Fortaleza. Né? Sou de lá mesmo. Então, o que diabo é Doctrine, né? Quem aqui já viu Doctrine, já trabalhou com Doctrine? Beleza. Quem não trabalha com Doctrine? E quem não conhece Doctrine? Beleza. Então, pronto. Pensando nisso, eu trouxe os primeiros slides falando basicamente o que é Doctrine, porque que ele é algo bom de se usar e o que ele tem a oferecer, né? Então, simbora. Então, o que é Doctrine? Doctrine é uma biblioteca, um conjunto de códigos aí, feitos em PHP, para te auxiliar a tanto fazer o mapeamento das tuas entidades, que vão para o banco, e também para ajudar nas transações. Né? As transações que eu digo, aquelas simples mesmo, select, delete, update, por aí vai. Então, é um projeto open source, inclusive tem muitos brasileiros que contribuem. E está já aí há um bom tempo, né? O mais conhecido é o Doctrine 2, eu acho que o mais utilizado. Então, quem usa Doctrine? Normalmente o Symfony já vem com ele aí recomendado, não só o Symfony, o Drupal também utiliza, o Laravel também utiliza Doctrine, e eu também utilizo Doctrine. Estou bonito aí. Então, o Doctrine ele meio que se divide em duas partes, o Debal e o ORM. Né? O que é cada um deles? Eu vou explicar nos próximos slides, mas basicamente, um você utiliza para mapear as entidades e o outro você utiliza para fazer as transações do banco. Então, você pode utilizar só o Debal ou pode usar só o ORM ou os dois juntos, que normalmente sai bem melhor porque deixa mais produtivo. Né? Então, o Debal é Database Abstraction Layer, é uma camada de abstração que você para poder fazer suas transações no banco de dados, né? Aquelas básicas, insert, select, update, delete, coisinhas como transações que você precisa fazer commits e tal, rollback, essas paradas. É praticamente um PDO, só que bem mais melhorado. Né? Para quem conhece também PDO, sabe que você tem uma facilidade um pouco maior, só que o Debal vai muito mais além do que o PDO oferece. E o ORM é Object Relational, isso aí mesmo. Você faz o relacionamento das entidades do banco de dados. Então, mas não disse que era ODM. Não, ODM está por vir. Né? Tá por vir que eu digo nos slides. O Doctrine começou com um ORM para bancos relacionais. Né? Então, você faz o mapeamento das entidades, basicamente toda a parte do DQL aí, de criar tabelas e tal. Aí, com isso, você deixa de criar o banco com PHP mais de mim e vai-se embora. Então, por que usar? Você usa o Doctrine porque você aumenta a sua produtividade. Né? Vocês vão ver aí que ele facilita bastante. Só você não tem que estar... Não sei se vocês usam alguma outra coisa para não fazer isso, mas pelo menos eu conheço muita gente ainda que cria as tabelas e tal. Pensa a aplicação pensando primeiro o banco de dados. Né? Claro que você deve se importar com a arquitetura, como os dados vão ser salvos. Mas eu acho que não precisa. O PHP hoje em dia oferece ferramentas muito boas, como o Doctrine, que lhe permitem fazer o mapeamento dos objetos através do próprio PHP. Então, você acaba utilizando o PHP para controlar o banco de dados de forma total.
sem precisar estar criando tabelas, e no caso do Mongo, coleções diretamente no próprio banco. Então, você aumenta a produtividade, você tem um bom design de software, já que seu software vai estar bem mais bem mais orientado a objetos, já que você vai estar utilizando aí ao máximo o poder dos objetos. Então, você está extraindo ao máximo o que os objetos lhe oferecem. E, claro, aumenta a produtividade de novo. Porque a produtividade é tão grande que ela te ajuda em dois lados. No lado do mapeamento das entidades e do lado das transações. Beleza. Quando não usar, Alessandro? Você não vai usar quando não quiser, obviamente, ninguém manda em você. Você não vai usar quando não souber, porque está diretamente relacionado com a orientação a objeto. Então, não tem como usar o Doctrine sem saber o mínimo de orientação a objeto, que é um objeto, como instanciar uma classe, coisas do tipo assim. Suporte a quais bancos, né? O Doctrine, ele suporta os bancos mais utilizados pelos devs aí, né? O MySQL, o PostgreSQL, o Oracle, o SQL Server. Então, ele suporta aí os bancos de dados que a maioria da galera usa. Beleza? Então, não importa qual banco você está usando, o importante é você estar conseguindo colocar os dados para dentro. Bem na hora. Top. Então, beleza. Tá, Alessandro, e o D? E os bancos não relacionais? Como é que eu trabalho com banco não relacional? Porque os 4 bancos que tu falou aí, Oracle, MySQL, PostgreSQL e o SQL Server são relacionais. Aí é onde entra o D. Porque o ODM ele foi construído para que você pudesse ter essa mesma facilidade que o ORM te dá, só que para bancos de dados não relacionais, né? Eu trabalho com MongoDB há uns 2 anos, eu acho. E não só MongoDB, mas eu fiz algumas aplicações com MongoDB e eu utilizava a classe principal dele normal, que era a Manager, que ela era muito boa, né? Que quando você começa a dominar mais o MongoDB, você percebe que os comandos não passam de JavaScript. A própria documentação diz isso, que o JavaScript é uma linguagem bem tranquila para se usar no Mongo, porque você consegue fazer functions dentro das queries e tal. Então, é muito interessante. Então, você tinha essa opção de utilizar a classe, ainda tem essa opção de utilizar a classe principal, a classe Manager, que eles fizeram, ou você pode utilizar aí, juntamente comigo, o Doctrine ODM. Nas outras aplicações que eu tenho, algumas eu uso Doctrine, outras não, né? Quando é que foi passar a usar Doctrine? Quando eu conheci. O ODM, no caso. Já usava o ORM. Então, o ODM é isso aí, ó. Object Document Mapper. Já que não existe relacionamento, então não tem por que ser ORM, já que o R é de relacional. Então, para que serve aqui? O ODM, para mapear os documentos, no mesmo esquema que você faz com Doctrine de ORM, para as entidades, aqui no Mongo você chama de documentos, né? É porque uma entidade meio que ela é muito fechada, né? E a entidade você sempre imagina que é tipo name, e-mail, password, status. São coisas que só tem um valor que é inteiro, ou é numérico, ou é string, ou é caractere, enfim. Já no MongoDB, por ser não relacional e orientado a documentos, no MongoDB você tem a opção de colocar um documento dentro de um documento. Então, eu, por exemplo, tenho... Enquanto num relacional eu faço uma tabela de endereço, né, address, e uma tabela de user, e relaciono que aquele endereço é desse usuário, no MongoDB tu já coloca os dados do endereço dentro. Ou tu pode fazer um esquema que eu vou mostrar depois, que também deixa fora. Eu estava conversando com o Danilo e ele falou sobre um caso de um colega dele que usou o MongoDB, só que de forma equivocada. O cara pensou, não, é só... documentos e tal, vou criar aqui uma collection só, não é tabelas, é collection. Vou criar uma collection, vou botar tudo dentro e pronto, e foda-se. Aí quando foi ver, estava uma collection muito inchada, aí para fazer find, para fazer update, era muito demorado, e acabou que o MongoDB se tornou um tiro no pé para esse caso, quando ele não é bem aplicado, né? O MongoDB ele permite você fazer várias collections e até fazer... Você não vai ir por esse caminho, não é relacionamento, né? Mas você consegue fazer uns esquemas de... uma coleção, utilizar dados que estão na outra de uma forma muito mais rápida do que o normal. Então, você vai utilizar o Doctrine ODM para fazer os esquemas aí das suas collections, para fazer as coisas de CRUD normal, select, update, e vai também para usar outras transações, né? Aí, para quem eu vou mostrar lá na frente, essa outra parte. Então, como faz? Primeiramente, você tem que baixar, né? Então, eu baixo aí o Doctrine, e existe uma informação muito importante. A extensão antiga, que roda até o PHP 5, ela ficou obsoleta. Então, a galera desenvolveu uma nova para o PHP 7. Então, quando você está trabalhando com PHP 5, basta esse segundo require aqui, diretamente do Doctrine. Só que se você estiver usando o PHP 7 assim como eu, você tem que botar isso aqui antes, porque aí ele já muda, já
esse cara aqui, o Alcaeus, ele é um dos caras que está mais à frente do Doctrine ADM. Então ele lançou esse adapter aí para poder fazer com que o Doctrine funcione no PHP 7, o Doctrine ADM. Beleza? Então, a configuração básica, eu montei meio que uma estrutura aqui simples, para mostrar para vocês. Claro que não necessariamente precisa ser essa estrutura, mas foi o que eu fiz. Criei um diretório chamado bin. No caso, como eu estou usando ele com Symfony e com Zend, já tem muita coisa pronta, tanto de módulo e no Symfony e em bundles. Né? Então, você não precisa fazer uma estrutura assim na mão. Mas aí eu fiz aqui um diretório bin com um arquivo console, que é o que eu vou utilizar para quem já conhece Doctrine sabe que você vai no terminal e consegue tanto criar as entidades pelo terminal, como consegue fazer o update do esquema todo. Né? Você cria as entidades, aí você roda o update do esquema e ele já atualiza o seu banco de dados. Ou já cria uma tabela nova, se não existia ainda daquele objeto. Aí aqui eu coloquei o console, já mostrar o conteúdo dele, um index.php, que é onde rodaria a aplicação, e aqui vai ficar os meus documentos, né? Que lá no caso do Doctrine normal, do ORM, você utiliza a entidade. Mas aqui eu coloquei esse document user, que é o que a gente vai usar como exemplo. Aí a vendor aqui e o composer. Beleza, como é que eu configuro? Primeiramente eu pego aqui o autoload isso no console. Primeiro eu pego aqui o autoload do menuzinho, do composer. Aí eu crio a conexão. Aqui eu configuro a conexão se tiver tipo usuário e senha e tal. Tem uma das opções aqui para controlar. Essa set default DB aqui é onde eu digo o nome do banco de dados. Então isso aí é simples para fazer a conexão. Aí, como o jovem falou ontem, cadê ele? O meninozinho da RFC. Só copiei e colei. Eu ia fazer na mão aqui e tal, mas ele falou aquilo e eu gostei do que ele falou, então pronto. Beleza, aí aqui eu identifico onde ficam os meus documentos, para poder ele saber em que diretório ele vai ler as entidades para atualizar o banco. Pronto, no mais, aí depois eu crio aqui o meu Document Manager, que é a mesma coisa do Entity Manager lá do ORM, e já é. Aí a continuação desse arquivo, ele ficou um tanto grande, mas eu posso separá-lo. É isso aqui, né? Que aí é onde eu seto os comandos que eu posso utilizar no Doctrine, que são os que vêm por padrão, mas eu posso criar outros comandos aí para ficar utilizando. No final, botar a aplicação para rodar e já era. Beleza. Aí o documento, eu criei um document user. Nesse document user, para quem já conhece o ORM, sabe que bastaria eu colocar aqui um entity, né? ORM entity, ele já entenderia que aquilo seria uma entidade do Doctrine. Aliás, uma entidade do banco. Lá no ORM, nos bancos normais, você chama de table, aqui é collection. Então, eu boto collection e o nome da collection. Só que se eu não colocar por padrão, ele pega o nome da classe. E aqui eu informo onde vai ficar o repository que vai controlar os dados através dessa classe. Aí eu posso utilizar document assim direto, ou daquele jeito que tem na documentação, que você pega todo o annotations, como o ODM, bota aqui ODM contra barra document, ou ODM contra barra entity, no caso do ORM. Beleza aí? Então isso só para criar classe de boa. Aí como é que eu faço os campos? Lá no ORM eu chamo de colunas. Aqui são os fields. Então nesse meu caso aqui eu já coloquei como ID, eu já chamei ID aqui, ele já entendeu, já vai entender que é um campo que vai ser uma chave primária, que mesmo assim existem chaves primárias, obviamente, no MongoDB, para poder ele fazer o controle, e o tipo string, porque por padrão o MongoDB ele cria um hash no ID, não é um número sequencial, como é por padrão em outros bancos. Ele cria um hash de muitos dígitos, que eu não lembro agora quantos. Beleza. Aí aqui eu coloco o meu outro atributo, name, e eu coloco aqui o field dele. Aí nesse caso é field, não é ID, é field. O name é opcional, se eu não botar ele já vai entender que é o nome do próprio atributo, que é name, e o tipo aqui que é string, que ele já vai botar lá no Mongo como string. Né? O Mongo também aceita os tipos de forma familiar com que vocês já usam no PHP. String, int, float, date, bool. Então ele é muito tranquilo em relação a isso. Aí aqui é um exemplo de como eu posso fazer um índice. Não é muito recomendado, a própria documentação diz isso, que você utilize muitos índices no seu documento, né? Porque pode ser que fique pesado se você não usar da forma correta. Mas nesse caso aqui, como eu sei que essa coluna, né, esse campo e-mail tem que ser único, então eu botei aqui Unique Index e ele já faz esse tratamento para mim. E, claro, o MongoDB... Opa, ficou legal, vocês ficaram mais bonitos agora. Me perdi de novo. Sim,
Como é uma das coisas melhores do MongoDB, assim como outros bancos não relacionais, você consegue colocar tanto um campo do tipo array, quanto um campo do tipo objeto, né? Aí aqui, quando você quer um campo do tipo array, você bota type collection, aí ele já vai entender. Por exemplo, aqui eu teria os papéis aí do meu usuário, que aí seria um array de strings ou até de números. Aí, Alessandro, se eu precisar criar um objeto, muito simples também, né? Eu poderia aqui criar para minha entidade não ficar tão inchada, eu posso criar aqui um objeto chamado address, que não vai se vir como documento, é só para eu poder mapear ele aqui dentro. Aí eu coloco esse tipo aqui, que ele já entende que é um objeto e tal, e já deixa a parada pronta. Qual a diferença do skip collection? Porque o collection é um array de valores onde você não tem as chaves, né? As chaves seriam numéricas, 0, 1, 2. E, no caso, com o objeto, tu consegue fazer o controle aí como se fosse um dicionário, né? Com nome e valor. Então, aí eu coloquei essas duas opções, porque ele tanto carrega assim, como diretamente com esse type, ou você pode botar field e o type ali você identifica. Por padrão, os types são de todos strings, então é sempre interessante você mapear os types aí direitinho. Beleza, e sobre relacionamentos, Alessandro? Como é que eu faço os relacionamentos aí no MongoDB? Não faz, porque o MongoDB não é feito para você fazer relacionamento. O MongoDB é um banco de dados orientado a documentos, onde você já tem os dados dentro do documento. O que você pode fazer para não correr o risco de ter uma coleção tão inchada, o que dificilmente acontece, porque o MongoDB ele é muito leve, né? Ele consome muita memória, realmente isso é verdade, consome muita memória RAM, mas ele torna a aplicação muito mais rápida. Eu tive um case, a gente teve que reescrever uma aplicação para uma empresa, e essa aplicação ela tem muitos dados e tal, é de venda de veículos, então são muitas informações, lances, visualizações, enfim, muitas visualizações, e eles estavam com uma SQL, que também não estava muito bem arquitetado, só que estava quebrando muito a aplicação, o servidor caindo direto, porque o banco de dados não estava mais aguentando. Aliás, o servidor não estava mais aguentando, o banco de dados estava muito inchado e tal. Então a gente fez uma migração, eu fiquei estudando esse banco relacional. Poderia ter usado Elasticsearch, poderia, mas eu optei pelo Mongo já porque eu já gostava dele. Então a gente conseguiu trazer todos os dados para o MongoDB de uma forma mais arquitetada, ou pelo menos o suficiente para resolver o problema deles. E a gente também migrou a aplicação. Então, os ganhos aí de rapidez foram bem maiores, e a gente resolveu muitos bugs pelo meio do caminho que não existiriam se o banco não estivesse tão mal arquitetado, né? Então, a gente fez essa parada lá. Mas relacionamentos no Mongo não existem. Não existem, mas você não deve utilizar com frequência, porque o banco não foi feito para isso. E isso pode tornar o seu banco mais lento do que ele é, e aí depois você vai estar culpando o banco, assim como culpa o PHP de ser gambiarrento, se é você que faz gambiarra. Verdades nas caras, né? Então, aí você faz você pode fazer o embed aí, né? Eu botei ali embebeda, porque eu estava meio zonzo. Cadê a Diana? A Diana chegou, não? A Diana é foda. A Diana, amanhã de manhã eu tô lá. A gente ficou até umas meia-noite bebendo ali as coisas. O Vinícius também, mas o Vinícius está por ali, eu vi ele. Ó, o Vinícius, eu fiz uma homenagem aqui para tu, já. Não é essas coisas demais não é aqueles nudes que tu mandou não. Então, você... o que é que você tem que fazer primeiro? Lembra que eu tinha criado, no exemplo anterior aqui, um atributo, e que eu disse que o tipo dele era address? Então, eu vim aqui, criei essa classe, address, eu botei ela nesse pacote document, mas normalmente no dia a dia, eu coloco num pacote model, que vai servir só como modelo. Só que nesse caso eu coloquei em document, porque eu já ia fazer isso aqui e eu não queria perder muito tempo refazendo. Que foi eu fiz aqui. Eu não disse que ela era um document. Eu disse que era um document bêbado, né, embebedado aí. Por que eu fiz isso? Porque senão, do jeito que ela está dentro de document, senão quando eu passar o doctrine, esquema, doctrine, ODM, esquema, update, ele vai ler e vai criar uma coleção normal. Eu não quero uma coleção normal. Eu estou dizendo para ele que essa coleção é só como modelo para uma outra coleção que vai utilizar esse tipo. É como se eu estivesse criando um tipo, e que também dá para criar um tipo. Você pode criar os seus próprios tipos e definir lá no que stand de type do próprio Doctrine e fazer os seus próprios tipos que o banco aceita de boa como um objeto normal. Claro que isso é muito, muito melhor, porque você vai ter uma certeza, né, que vai salvar um documento que realmente tem que ser com aquelas informações. Porque do jeito que a gente tinha colocado aqui, só assim, ele aceita qualquer objeto. Quando eu digo ele, o banco, né, ele aceita qualquer objeto, pode ser, sei lá, só um JSON simples, ou uma coisa muito grande, ou um objeto de objeto de objeto de objeto. É um erro comum de algumas pessoas, quando estão desenvolvendo com Mongo,
você tem, sei lá, um documento user, aí você vai passar um user, e sem querer, sei lá, você fez API ou você está passando diretamente, você acaba passando um objeto user com os dados dentro, e quando chega no banco, aí ele coloca user dentro de user e dentro de user os dados. Então, aí nisso, dados podem se perder, né? O MongoDB ele é um banco bom, é um banco que ele entrega realmente o que ele diz que entrega, e que você consegue fazer aplicações muito fodas com ele, né? Só que desde que ele seja bem usado. Porque se você não utilizar ele de forma correta, você pode estar fazendo esse tipo de coisa aí. Porque nesse caso desse user, já fiz isso e os dados se perderam. Então você, caralho, eu não estou conseguindo mais logar. Aí você vai ver no banco, aí você vê que passou um documento dentro do documento. Então essa parada de você criar o próprio tipo e já passar para o Mongo aquele tipo e fazer essa validação já, então é muito melhor, que aí você evita esse tipo de situação interessantemente chata. Beleza? Voltando aqui. Então eu criei aqui essa classe, disse que ela era um documento embebedado, e eu fui lá na minha classe, voltei na classe user, no atributo que eu queria, e coloquei isso aqui, ó, embed one, target document, address. Então ele já vai se ligar, e quando eu fizer o find normal para user, ele já vai trazer aí o endereço dentro, como se fosse um objeto, que realmente é um objeto, né? Só que quando você vai no banco, ele não salvou o objeto dentro do documento, ele salvou só um ID, que aí ele faz, então, isso é um relacionamento, né? Não é chamado de relacionamento, mas é praticamente um relacionamento que você consegue utilizar dentro do banco. É bom, porque você consegue deixar os seus documentos menos inchados, e eu posso fazer com que ele não traga o endereço sempre, deixando a minha consulta um pouco mais leve, né? Para quem conhece o MongoDB, eu tenho uma parada que é a projeção, que é como se fosse a projeção que a gente usa no SQL normal, que, sei lá, eu tenho uma tabela usuário, aí eu vou dar um select e consigo separar ali. Até interessante que eu faça isso para a query ficar mais rápida. Então, eu boto select, aí name, vírgula, e-mail, vírgula, telefone, e ele busca já essas três informações e só elas, e me traz. No MongoDB, você tem essa facilidade, e recentemente eu fui para fazer uma aplicação com Post, e eu senti falta disso, porque a tabela tinha, sei lá, uns 12 colunas, e eu queria não trazer duas colunas. No MongoDB, na projeção, você diz aqui quer e também pode dizer que não quer. Então, no MongoDB, eu só botaria coluna A e coluna B como 0, e ele traria todas as outras, né? Com o PostgreSQL eu tive que colocar as 10 que eu queria. Eu não posso colocar só as que eu não quero. Então, eu fiz isso aqui, disse qual era o documento que ele estava aí embebedado nele, e era o address. Então, isso aí é bem melhor do que você utilizar esse type aqui, né? Esse type aqui utilize quando realmente você tiver certeza que é uma estrutura dinâmica, que algumas pessoas podem ter alguns dados, outras podem não ter. Então, vai variar muito do domínio. Estamos aqui. Então, isso aqui, depois que eu faço as minhas entidades aí, no ORM, no caso, quando eu faço os documentos no Doctrine, eu rodo aquele console.php que a gente tinha criado lá anteriormente, faço o ODM Schema Create, aí ele já cria o banco de dados para mim, já cria também as coleções e já deixa elas no esquema de eu poder inserir os dados, né? Isso não é uma facilidade do Doctrine, isso na verdade é do MongoDB. O MongoDB ele é desse jeito, que também pode ser um problema, né? Eu tenho uma collection chamada user, e eu, na verdade, não tenho uma collection chamada user, não tenho nada no banco ainda. Aí quando eu dou um insert num documento chamado user, ele já cria essa coleção para mim. Só que isso é um problema, porque sem querer eu posso botar um S a mais e ficar users. Então vai criar duas coleções e da mesma forma os dados vão se perder. E se você não tiver alguma ferramenta ou não tiver feito alguma validação, aí você vai estar com os dados em um local e em outro sem saber o que é que está acontecendo. Então, o MongoDB ele faz isso, ele cria as coleções automaticamente conforme você precisa. E como é orientado ao documento, você não precisa no MongoDB fazer as entidades, fazer as colunas. Ele também cria as colunas de acordo com o documento. Então, tem documento no MongoDB. Tipo assim, eu tenho uma mesma coleção, eu tenho 5 usuários. Aí tem um usuário que tem nome e e-mail. Tem um usuário que tem nome, e-mail, CPF e senha. Tem um usuário que tem nome e sexo. Tem um usuário que só tem nome. Então, você consegue ter essa estrutura também no MongoDB. Ele é muito tranquilo em relação a isso. Só que aí pode ser um problema que se você não tiver mapeado isso aí direitinho no seu PHP, você pode também estar fazendo com que dados se percam ou que sejam inseridos sem necessidade. Olha, o Doctrine, não só o do ODM, ele tem uma coisa muito... Na verdade, tudo isso aqui que eu mostrei, para quem já conhece Doctrine, vê que não muda nada, né? Só a nomenclatura que é de entity para document e que é de column para field.
E aqui é uma parada que também tem no Doctrine. Quando eu descobri o caralho, eu tinha isso o tempo todo. Aí tem códigos meus que não usam isso aqui, né? Isso aqui é uma parada muito massa. E isso aqui é baile Bisógio, né? Tô brincando, né? Não, é só porque o nome é grande, eu lembrei do Vinícius ontem. Então, você tem aqui, você coloca essa paradinha aqui, né? Você invoca aqui essa paradinha aí que não é muito grande, e ela lhe ajuda a fazer isso aqui, ó. Eu boto aqui, eu tenho 2 campos aqui, registered, updated. Eu estou dizendo que eles vão ser nulo por padrão, porque eu não sei se os dados vão ser obrigatórios ou não nisso aí. E eu coloquei aqui o type datetime do próprio PHP, né? Que já é um tipo nativo aí do PHP. Então, fiz isso aí e fiz essa paradinha aqui. Para quê? Porque, normalmente, existem aplicações onde você controla isso aqui pelo PHP. Só que não precisa, pô. Você pode dar essa responsabilidade aqui para o banco, né? Então, eu criei esses dois atributos aí naquela minha classe usuário e criei esses 2 métodos aqui, pré-persist e pré-update. Aí, quando eu digo aqui que eles são, na verdade, o pré-persist e o pré-update daquela reslife, SQL, callbacks aqui, isso é dele, né? Esse pré-persist e esse pré-update. Então, quando eu faço isso, ele já entende que ele sempre vai rodar esse comando antes de inserir qualquer documento novo nessa coleção. Então, aqui eu já boto o new datetime, e como eu botei aqui o type date, que é um type do MongoDB, ele já aceita de boa e já salva para mim. O interessante é que esse tipo ele não salva só no formatozinho lá de dia, aliás, ano, mês e dia, hora, minuto e segundo. Ele salva também um time zone, então isso é interessante, principalmente na aplicação que a gente fez, porque os carros são vendidos para várias lojas do país, né? E quando tem horário de verão, o Ceará não tem horário de verão, então a gente não muda o relógio assim como vocês aqui. Aí é um problema, porque tipo, o leilão ele dura 23 horas, o leilão que a gente fez. Então ele dura 23 horas, iniciando todo dia às 18 e encerrando no dia seguinte às 17. Só que aí o pessoal de São Paulo começava a ligar, e de outras regiões do país, começava a ligar lá para o suporte, dizendo, o leilão aqui já acabou. Por que tinha acabado? Porque a galera estava com um horário diferente, e nos aplicativos os meninos estavam pegando a hora do aplicativo, do celular, e não a hora do servidor. Então aí isso estava causando esse problema, o leilão acabava mais cedo para cá, enquanto o pessoal do Ceará e de outras regiões que não tem como é? Falei agora um pouco. Sim, o fuso horário de verão. Quer dizer. Então, não tinha horário de verão, não sofria, e quem estava aqui em SP ou em outras regiões que tem o horário de verão, sofria. Então, a gente usou isso aí, e ele já traz o time zone. Então, ele já diz América/São Paulo, América/Fortaleza. Aí, com isso, até para fins de auditoria, porque depois sempre tem aquele cara chato que, não, quem ganhou esse carro aí foi eu, o último lance foi meu. Aí, a gente, para melhorar nos relatórios, a gente bota, que aí o cara sabe, vixe, é mesmo, sabe que até que estou em São Paulo aqui. Beleza, aí vamos falar de repository. Repository, no mesmo esquema que no ORM, eu tenho que estender de Entity Repository, aqui eu estendo de Document Repository. Aí aqui eu coloco no construtor, dizendo que eu preciso de um Document Manager. Se vocês lembrarem bem ou não, a gente aqui no início criou lá no console, que é interessante que você coloque em outro lugar, tipo um bootstrap da vida. Quase lá. Tá aqui, ó. Eu faço eu crio um Document Manager assim. Então, para não correr o risco de estar criando 2 Document Manager diferentes e possivelmente estar criando aí com um banco de dados diferente, abstrai isso aí, sei lá, cria uma classe connection e bota essas paradas que estende de connection do próprio Doctrine, bota essas paradas dentro e quando faz a injeção de dependência, você passa esse Document Manager lá para o repositório. Claro que no Symfony isso tudo é muito mais fácil, porque ele já traz esse console pronto, ele tem um bundle para Mongo com ODM, com Doctrine ODM. Então, esse bundle que existe no Symfony já faz um trabalho bastante grande para você. E, inclusive, o Symfony já tem a parada da injeção de dependência automática, que você não precisa estar instanciando esse seu repository, que ele já faz isso para você. Então, eu estava aqui. Então, eu tenho aqui essa dependência aqui do Document Manager, que a gente viu lá o que é, né? É o gerenciador do meu banco de dados, praticamente. Aí aqui eu chamo o construtor da classe Py, que é a Document Repository, passando esse Document Manager. Eu não sei o que é isso aqui, eu consegui de novo a dica do meninozinho, copiei e colei. E aqui eu informo qual é a classe que eu mapeei, né? No caso, qual é a classe, qual é o meu documento aí. Então, eu botei aqui user class. Aí, claro que eu poderia botar só, entre aspas, a palavra user, mas eu acho essa notação muito mais bonita e muito mais interessante. Então, simples assim, eu crio o meu repository.
E quando eu estendo, assim como no ORM, quando eu estendo de Document Repository, ele já traz para mim esses 4 métodos, né? Então, se eu quiser implementar e fazer mudanças, tá aí, eu coloquei só para vocês verem. Tem outros métodos também, mas esses aqui são os mais utilizados, né? Find one by. Quando é que eu uso Find one by? Quando eu tenho certeza que quero só um documento. Por exemplo, se eu sei que o e-mail é um campo único, então eu não preciso estar buscando todo mundo por e-mail, né? Eu posso dar um Find one by, que aí ele torna a minha busca mais rápida. Eu tenho um Find all, que busca tudo de todo mundo. Eu tenho um Find by, que aí eu posso passar alguns parâmetros e ele faz a query para mim, né? Eu passo aqui os critérios, uma array de filtros. Eu passo esse array aqui do sort, é para ele ordenar de acordo com o que eu quiser lá e tal. O limit também, que é interessante, e o skip, que é para poder você fazer as paginações. E ele tem um find normal, que você pode passar um IG aqui, enfim, tem essas paradas. Claro que o que a galera mais usa é o find by, find all e o find one by. Beleza, Alessandro, se eu quiser inserir dados no banco, bem simples. Você perceba que assim como no ORM, você não precisa escrever nenhum SQL, né? Ele já faz isso para você por baixo dos panos. Então eu tenho um insert aqui, que aí eu recebo um objeto do tipo user lá, que a gente tinha instanciado, que a gente tinha criado antes. Como eu estendi aqui de Document Repository, ele já tem esse método aqui, get Document Manager. Então eu pego aqui desde get Document Manager, persiste e passo o objeto. Aí pronto, ele já faz para mim a inserção. E eu não botei, mas eu posso retornar aí o ID do usuário, ou, o que é interessante, assim como no ORM também, eu posso retornar o próprio usuário, para quem chamou esse método, que ele já retorna o objeto user com o ID hidratado já dentro do objeto. Então, quando eu chamar o getID, ele já iria estar lá. Então, é muito interessante. Para remover, você chama também get document manager, remove, passa o objeto e ele, assim como no Doctrine ORM, ele já remove também. Vale lembrar que o persist, ele serve tanto para atualizar quanto para excluir. Aliás, quanto para inserir. Como é que ele faz a diferenciação? Pelo ID. Se você passou um objeto que tem o ID, então ele sabe que você está querendo atualizar, né? Para cá, no caso, para o persist. Aqui não, aqui pelo nome, aparentemente só vai inserir, né? Mas aí você passa um objeto user para o persist com um ID, ele já sabe que é para atualizar. Se você passar sem ID, ele sabe que é para inserir. Então, é interessante o persist. O remove, mesmo esquema, você passa um objeto para ele. Claro que esse objeto vai ter um ID, então ele já remove aquele objeto da sua collection. Uma coisa legal, que normalmente sempre o cliente pede, né? Eu queria excluir, mas não queria que excluísse. Eu queria que fosse tipo para uma lixeira. Muito simples de fazer. Naqueles métodos do res cycle callback lá, você pode... Cadê? Lá eu passei demais. Aqui. Nesses métodos aqui, você também tem outros. Tem o pré-flush, tem o pré-remove. Então, o pré-remove você poderia fazer um esquema lá de sempre que fosse excluir, ele já transferir para uma outra collection, sei lá, chamada user trash. Aí você botava os caras que foram excluídos lá dentro. Então, você tem muitos outros métodos desse aqui. Pré-persist, pré-update, pré-delete. Beleza, mostrei o persist, mostrei o delete. Como eu falei, para atualizar é bem simples aqui. Você pode só usar o persist também, ele já faz o update. Delete. E, claro, quando você quer fazer umas coisas um pouco maiores, e para quem conhece MongoDB, às vezes a gente precisa fazer umas queries maiores. Então, você pode usar aí o Query Builder, assim que nem no ORM, e criar sua própria query, né? Por exemplo, aqui... Naqueles métodos que a gente viu que ele traz por padrão, nenhum deles me permite colocar quais campos eu quero e quais eu não quero. Então aqui, quando eu passo um query builder, eu consigo fazer isso. Eu passo um array aqui de elementos, tipo name e e-mail, e ele vai buscar só esses elementos para mim. Eu passo o array para cá. Então eu criei aqui o query builder, né, get document manager, create query builder. Peguei o query builder select, botei os campos que eu quero selecionar, get query execute, pronto. Ele me retorna, no caso, se tiver mais de um elemento, ele me retorna um array de objetos do tipo user. Aí, claro, você, sei lá, pode usar um serializer e botar isso para já ser cuspido na resposta da API. E você pode fazer o aggregation builder, que é isso aqui, tipo, é muito utilizado quando você já conhece mais o Mongo e quer fazer algumas buscas um pouco mais específicas que aquelas 4 métodos não lhe deixam, e que eu considero melhor de utilizar o aggregation builder porque ele permite fazer algumas coisas até com outras coleções, né? Às vezes você quer fazer uma busca no Mongo que pega dados de outra coleção para poder fazer umas paradas lá. Então o aggregation builder ele permite isso de boa.
Aí aqui, para quem já conhece o Mongo, sabe que essas coisas aqui são normais dele, só que a diferença é que quando você faz isso diretamente no Mongo, você usa JavaScript, com objetos do tipo JSON e arrays e tal, para poder fazer as buscas, mas aqui eu estou dizendo que eu quero que ele pegue todos os usuários, né? Como eu criei aqui do des, e lá eu já tinha definido no construtor, que era da minha classe user, ele já está ligado. Então eu estou dizendo aqui que eu quero que ele busque todos os elementos, os usuários, que foram registrados de uma data inicial até uma data final. Eu acho que eu inverti, mas vocês entenderam. Então eu consigo aqui fazer essa busca por um período de tempo e no mesmo tempo estou inserindo aqui um campo, estou mandando ele buscar, sei lá, só os usuários que estejam com status true. Eu não mapeei esse status, mas não mapeei esse campo, mas vocês entenderam que era só eu ter mapeado lá. Aí beleza, ele retorna aqui também, eu dou um return builder execute e ele retorna para mim um array de objetos do tipo user. E agora? Que faço da vida sem você? Negado agora é ler a documentação e ir embora. Né? Tanto do ORM é muito tranquilo. Vocês viram que tipo, é muito fácil, é muito fácil. Claro que nos primeiros momentos você vai ter uma dificuldade para talvez aprender. Se você não dominar a orientação a objeto, pode ser que você tenha mais coisas a aprender, mas aí é uma parte boa que você vai aprender mais coisas sobre a orientação a objeto. E só que vocês viram, ele melhora em muito a produtividade. Pô. Só em eu não ter que ter tanto domínio do banco de dados para poder fazer as coisas simples que eu faço no dia a dia, é o suficiente para eu poder utilizar isso, dá muita produtividade, tanto com o MongoDB quanto com outro banco de dados relacional. Então, para quem não conhecer Doctrine, de forma nenhuma, fica aí a dica para vocês darem uma olhada, tentarem implementar na vida de vocês e fazerem algo mais rápido do que normalmente fazem. Acho que todo mundo, quando está iniciando, cria seu próprio PDOzinho e cria lá um método insert, que vai receber o nome de uma tabela e os dados e vai inserir. Né? Todo mundo passa por isso. Então, é uma boa vocês fazerem isso com o Doctrine, porque, como o Vinícius falou ontem, existe uma porrada de matemático estudando a parada de criptografia. Então, não tem por que você inventar a sua própria criptografia. Da mesma forma, e complementando o que o Júnior falou sobre, o Gross falou sobre open source, e que já foi também muito falado ontem, um projeto open source grande, né? Para quem já trabalha com PHP há um tempo, sabe o que era o PHP antes do Doctrine, sabe o que é o PHP depois do Doctrine, assim como o Composer, são ferramentas que foram criadas e que deram um boom muito grande no PHP. Então, é válido aí implementar o Doctrine e, quem sabe, até contribuir com ele. Enfim, dúvidas? Eu bati a foto ali hoje. Na verdade, eu fiz o slide de ontem para hoje. Não, mas assim, uma parada que eu estava falando para a Camila e para as meninas ontem. Essa parada é muito foda. Não é porque eu fiz o slide de ontem para hoje, que obviamente eu sou totalmente desleixado. Né? Tipo, o conteúdo eu já tinha na cabeça, porque eu dou aula de Doctrine, com Doctrine e porque eu trabalho com Doctrine. Então já tinha todo o esquema de o que ia ser cada slide e tal. Só que isso é uma parada que, conforme o tempo vai passando, você vai se acostumando muito, velho. E isso é perigoso, porque o cara, deixou para criar em cima da hora o slide e tal. Isso é perigoso, isso eu poderia ter bebido ontem mais e não ter feito o slide, né? Então isso é muito perigoso. Não façam isso. Viu? E olha que eu produzo eventos, e é foda, é um falar da puta mesmo. Mas enfim, ninguém tem dúvida, tem ali. Vai lá, Rossani. Diga lá. Depois, né, pô? Aí hoje eu botei só, tipo, eu já tinha um código, né? Aí eu só mudei algumas coisas no código e fiz os prints. Alguns foram prints, alguns eu preferi fazer com a própria ferramenta de code do slides.com, mas, tipo, não faça isso em casa. Só beba ou só faça o slide. Os dois juntos não é interessante. Porque aí você acaba botando lá, ao invés de botar embed, bota embebeda. Não, isso foi de zoeira mesmo. É o seguinte, você me mostrou ali o modelo, né, criando uma tabela de usuários, né? Você tem esse modelo aí completo em algum lugar funcionando ou você só codou para os slides mesmo? Esse user aqui? Não, eu tenho ele funcionando, mas eu não gosto muito de fazer live code não, porque sempre pode dar problema, mas eu mostro aqui. Tenta. Se falhar, beleza, falhou. Pelo menos tenta. Porque é o seguinte, o que eu queria saber é o seguinte, se você também, além de você ter isso aí, se você tem depois como subir no seu GitHub e passar o seu usuário para a gente até... Porque é o seguinte... Isso é mais interessante e eu acho melhor. Como você aprendeu copiando e colando, eu vou copiar o seu, tá? Porque eu vou copiar o seu para aprender. Não, sim. Tipo assim, se der errado, eu corrijo, entendeu? Não, beleza, eu vou subir. Começar copiando. Eu vou subir, é porque eu uso com Symfony Zen, né? Aí nessa aplicação eu ainda teria que fazer a parte da injeção de dependência, mas seria rápido. Então eu posso subir ela de forma básica mesmo, de hoje para amanhã,
Se eu não beber, ou se eu beber também eu subo, só não sei se vai ficar... Ok. Mas daí, tipo... Pô, é muito massa, porque você não precisa em nada mexer no banco de dados. É claro que eu já não mexi em banco de dados, porque eu trabalho com MongoDB e não precisava. Mas quando tu tá trabalhando com relacional, de vez em quando tu precisa ir lá no banco e atualizar, botar uma coluna a mais, ou mudar o tipo da coluna. Pô, velho, tu não faz mais isso. Tu faz isso na tua classe do PHP, roda o esquema update e já era. Dá para fazer pelo menos essa parte, eu acho que dá para fazer aqui. Ó. Eu tenho tempo, tenho 6 minutos. Boa. Esse aqui era eu já fazendo uns testes agora há pouco. Não sei se dá para vocês verem com os olhos, mas se não deve, vejam com a mente, acreditem nas minhas palavras. Quando eu dou um PHP, eu estou dentro da aplicação, né? Aí eu dou aqui um bin console, PHP ODM, ele já me mostra aqui os comandos que eu posso utilizar, né? Claro que eu posso ter mais comandos, tipo, poderia ter um comando, eu não preciso, mas eu poderia ter um comando create database, mas ele já cria para mim na hora que ele faz a execução. Então eu tenho aqui ó, o esquema create, né, que é a primeira vez, mas eu posso usar o update também, que ele se liga. O charge, drop, esse MongoDB sabe que charge é interessante. Ele tem outras paradas aí. Mas enfim, esse generate documents, eu não gosto de usar essas paradas do Doctrine, mas ele permite, ele é uma parada no terminal para tu criar a tua entidade, ele vai te fazendo as perguntas e tu vai criando. Mas assim, ó, deixa eu fazer o teste, né? Eu vou lá na minha classe usuário, deixa eu abrir aqui, eu tô com o projeto aberto. Cadê user? Deixa eu passar para cá. Deixa eu aumentar aqui a fonte. A fonte, né? Tá aqui, aqui, aqui também. Vou botar 30 aqui, ver se fica bom. Dá para ver aí? Dá para ver com os olhos, né? Então, show. Então aqui, ó, eu criei ID, name, e-mail, roles, registered, updated e botei o precise e o pre-update. Eu vou abrir aqui o RoboMongo, que aí ele me permite ver a estrutura do meu código, Robo 3T, né? Que agora não é mais RoboMongo. Quem não conhece o Robo 3T, é um software aberto também, que você pode manipular o banco de dados com ele, tanto de forma o local, quanto, que não é recomendado, embora vocês vão ver aqui que eu tenho, você pode se conectar com servidores, com um servidor externo. Claro que assim, eu tenho uma regra que é eu não mexer no banco de dados de forma nenhuma. Mas às vezes, para ver se os dados estão sendo inseridos corretamente, e desconfiando um pouco do que eu possa ter feito no PHP, eu vou lá e vejo se os dados estão sendo inseridos corretamente. Vou aqui no meu local. Ele abriu aqui do outro lado. Espera aí. Está aqui. Aí, ó, o banco que ele criou, para mim, não sei se vocês lembram aquele arquivo do console, lá, que eu fiz a configuração, eu tinha mandado Doctrine ODM, está aqui, ó, iCollection, user. Se a gente der um find aqui, não, ele não vai mostrar, mas aqui eu consigo ver, não sei se dá para vocês verem. Os índices, eu tenho um ID, eu vou rodar lá de novo o update, o esquema update, para poder... o terminal. Pronto. Eu vou rodar aqui o esquema update, ODM, esquema update, update. Não foi identificada nenhuma chave. Mas é a parada do... Porque eu fiz um outro teste com o client. Deixa eu tirar ele lá. Não, mas aí, é bom que vocês já verem. Já vem. Eu criei uma classe client, aí faltou aqui botar o IG. Pronto, eu botei aqui IG normal, ele também aceita você usar o UUIG. Então eu botei isso aqui, esse D. Já é para funcionar, já é para ele criar também essa coleção de client. Rodei o update, pronto, eu criou. Se eu falar no meu RoboMongo agora... tá aqui, mas eu olhando ali para a televisãozinha. Aqui. Ó, se eu vim aqui agora e dar um refresh aqui... Um refresh. Shine. Olha, ela está mentindo. Na cara dura. Enfim, o client ele não criou, não sei porquê, mas percebe que o e-mail já está aqui, ó, como índice, né? Que eu tinha... A primeira vez que eu rodei o update, eu ainda não tinha mapeado o meu elemento e-mail. Agora eu não sei porque que o meninozinho não funcionou. Acho que eu tenho que botar mais alguma coisa. Não, document, collection client, vai string. Deixa eu botar um name aqui. E um type. O meu tempo está quase acabando, mas vai dar certo, né? Você tem fé, não? String, de novo eu falei, não, porque de string. Eu vou criar um outro aqui logo. Eu não faço isso não, viu? Ctrl-C, Ctrl-V, não. Só depois de ontem, depois da palestra lá do jovenzinho. Usa as mãos aí, cara. Tu vai?
Eu prometi que não ia fazer live code, mas a mulher perguntou ainda, você quer live code? Eu, não quero. Na hora que tu tá segurando também eu não tô falando nada, né? Sou muito falado da puta mesmo, né? Ó, atualizei de novo, lá no Robomongo. Porra, eu sempre passo direto. Será que eu não refresh do canto errado, hein? Não sei, doido. Não tá criando. Isso deve ser alguma coisa. Enfim, tá bom, para provar de novo. Não, enfim, eu vou provar mais nada não. Eu acho que é porque eu não botei o repository class. É uma coisa aí que eu não devo ter esquecido. Mas a classe user, de qualquer forma, está aqui, ó. Ó, a address está aqui, eu não botei nada nela, né? Eu ia botar lá rua, logradouro, sei lá, cidade. Aqui na user, tá aqui, ó. Eu botei o pré-persist, eu botei o roles aqui, botei o e-mail e tal. Beleza. De boa, né? Então, próxima pergunta. Não tem pergunta, Não cara. tem pergunta, ótimo. Perfeito. Porque não tem pergunta, macho, é foda. Cadê os slides, meu irmão? Tá aqui, macho. Tô seguindo os ouvidos. Beleza? Então é isso aí. A gente viu isso aqui, lá. Dúvidas, não. É que eu trouxe uma camiseta aqui para sortear. Eu queria que agora o pessoal acendesse as luzes para eu poder ver vocês com os olhos. Então, para ganhar a camiseta, fica atento aí. Dá para ganhar a camiseta aí. Eu trouxe 2 camisetas, na verdade. Uma do PHP com rapadura, que a galera fez num formato diferente, né? Eu sempre faço pretas, só que aí a galera fez uma cinza e tal. Então, trouxe essa camiseta para sortear. Eu ia trazer mais, mas é porque eu sou desleixado mesmo. Trouxe nem a cachaça. E uma do PHP da última edição, que foi em Fortaleza. Aí tem até aqui... Tem um elefantezinho aqui embaixo. E tem a logo da PHP com rapadura aqui do lado. Então, eu trouxe essas 2 camisetas. A luz está acesa, então. Espero conseguir ver todo mundo. Eu quero! É o segundo, pô, tu foi o primeiro. Então vem, pega aí. Mas valeu também, pega a blusa aqui também. Pega tu. Mas é a preferência do cara lá, ele escolhe qual. Tu escolhe qual, velho? A preta ou a cinza? Então pronto. Valeu, né? Depois só se junta aí pra bater um retrato. Porra, mas agora eu já entreguei. Vamos tretar não, vamos deixar quieto. Os caras gritaram PHP, tu não ouviu não. Então, negado, eu tenho 2 anúncios para fazer, né? Eu sempre trago anúncios. Primeiro, o PHPest 2019 vai acontecer agora próximo mês lá em São Luís. Para quem não sabe, PHPest é a conferência de PHP do Nordeste. Todo ano ela acontece em uma cidade diferente do Nordeste. Primeira edição em 2015 em João Pessoa. Segunda edição em 2016 em Salvador. Terceira edição foi em 2017 em Fortaleza. A gente até trouxe o Rasmus. E mais uma porrada de gente de peso aí. O Pokémon foi... Oi? Foi mal, esse aqui é o 18. Porra, é porque eu copiei esse aqui do slide anterior. Mas aquela parada de copiar e colar é muito foda, doido. Cadê ele? Cadê o safado? Tá aqui não, né? Aí ele ainda diz assim hoje. Diz, não, aí ele fala sobre a pessoa, aí fala, não, você começa, aí você não quer mais parar. É do mesmo jeito que copiar e colar, pô. Beleza, 13 e 14 de outubro em São Luís, então as inscrições já estão acontecendo. É sempre válido vocês irem, porque o Rasmus vem de novo, né? Então o Rasmus vai estar lá de novo. E mais uma galera aí, o Marcel, do PHPSP, vai estar lá, dizendo ele. E uma porrada de gente de vários outros lugares aí. O Jonathan, que palestrou ontem, vai estar lá também. Eu vou estar lá. Tem mais gente, é porque eu não lembro de todo mundo. E o outro anúncio, que é do Dark Mirror to PHP, que é um outro evento de PHP que acontece bem grande aqui no Brasil, que normalmente era em Brasília, só que esse ano a gente vai mudar para Fortaleza. Então, agora é ano que vem. Porque junho já passou. Não falei não, vocês estão tretando demais, é porque eu falo rápido. Então, 8 e 9 de junho, em Fortaleza, vai acontecer o 4º Dark Mirror to PHP, né? Os 3 anteriores foram em Brasília, muito bons, por sinal. E a comunidade PHPSP também está sempre presente. E próximo ano agora vai ser em 2019. Próximo ano, 2019, vai ser em Fortaleza, nessa data aí, 8 e 9 de junho. Teremos algumas surprises e é isso aí. Não tem site ainda, eu só estou anunciando a data, porque a gente já fechou o local, a universidade e tal, e já estamos começando a correr atrás de patrocinador, o Celil, na verdade, que ele é melhor nisso. E correr atrás de patrocinador para que a gente possa fazer um evento aí tão bom quanto todos os outros e tão bom quanto esse. Então é isso, negada. Valeu, boi, valeu, vaqueiro. Aí é o meu nick pro Twitter, é o de cima. Valeu, eu fico meio assim.
Então, meu Twitter é esse aqui de cima e o de baixo aí é outros cantos, como o GitHub, embora não tenha muita coisa lá, infelizmente. É o GitHub e alguns outros sites e redes. Então é isso aí, valeu e até daqui para pouco. Valeu, muito obrigado pela palestra, meu querido. Galera, vocês estão usando o Twitter, compartilhando foto, falando opinião sobre o evento.